O Final Level Cast está de volta para mais um episódio. E olha, eu acho que esse aqui é o episódio mais aguardado por Rodrigo Coelho aqui do Final Level Cast, porque o cara não para de falar sobre esse assunto comigo lá no Zap Zap, cara. Como é que você tá, Coelho? Não paro de falar, é o episódio mais aguardado dos últimos 19 anos aqui no Final Level Cast, tá? O Final Level Cast não tem isso tudo, né? Mas você tá entendendo que, assim, eu já estou feliz de que estamos fazendo um episódio dedicado a Metroid, cara, que era uma franquia que a Nintendo tinha deixado um pouquinho na geladeira, digamos assim, pelo menos dos 2D. Então, cara, só isso já é uma grande vitória. Tô feliz. É verdade. Ficou bem na geladeira. Aí teve o Samus Returns, né, que deu aquele calorzinho no coração ali e tal. Poxa, será que é um retorno e tal? E aí, né, acabou que... mas ele não vendeu explosivamente. Teve vendas ok, e era um remake de um jogo que a gente já conhecia, né? Não que seja um problema, porque é muito diferente e o jogo é incrível. Inclusive, o próprio Dread bebe bastante dessa fonte aí. É verdade. Coelho já vi que tá muito animado. E a gente trouxe aqui um convidado que, bom, até onde eu sei, gosta muito de Metroid também, cara, que é o Marcelo Vinícius, cara, pela primeira vez aqui no Final Level Cast. Seja bem-vindo, cara. Como é que você tá? Saudações. Boa noite, bom dia, boa madrugada, boa tarde. Eu sei que as pessoas vão vir em tudo que é horário. Tô bem, tava nessa mesma energia aí, 19 anos na loucura. E as últimas semanas eu tava cobrindo freneticamente Metroid, tanto rejogando o Fusion ao vivo, quanto pra fazer a minha análise do Dread, né? Então tá explodindo na minha cabeça, é só Metroid, tiros e mapas voando. Maravilhoso, cara. A sua análise saiu esses dias, né, lá no Start Wall, né? Eu, inclusive, li, parabéns pelo texto, cara. Ficou muito legal e, pelo visto, você curtiu o jogo, né? Sim. Até não tinha falado onde, né? Eu escrevo pro Start, eu tenho meu próprio canal na Twitch, tenho um blog também pessoal chamado miojocru.com, mas tô trabalhando principalmente com jogos da Nintendo no portal da UOL, né? Que é o Start. Antigamente eu já tive outros trabalhos também, né? Acho que o mais conhecido de antes era quando eu tinha meu próprio site, que era o Games Foda. Cara, esse é muito clássico, esse site, mano. Saudoso mano. Games Foda, cara. Saudoso Games Foda. O Dan, quando ele me falou que você tinha sido criador de Games Foda, eu fiquei de cara, mano. Eu acreditei, muito bom. Era eu e mais um amigo, o Tuba, vulgo Homem Barata, que hoje em dia ele é desenvolvedor de jogos. Ele tem um jogo que já tá em acesso antecipado na Steam, assim. Então cada um seguiu carreira solo, digamos. Qual o jogo? Chama Fish Person Shooter. Um FPS que tem uma estética meio One Piece, assim, mas também tem muita inspiração da novela Kubanacan. Maravilhoso. Uma mistura. É tipo Doom com Quake, com Kubanacan, com One Piece. Não tem como sair nada ruim dessa mistura maravilhosa aí. Fato. Muito legal, cara. Só uma curiosidade aqui. Por que o Games Foda acabou, cara? Se não for um problema pra você falar. Não é problema não. Acho que tem muito a ver com essa questão das pessoas irem seguindo caminhos diferentes, assim, né? Uhum. Além do Tubiel, a equipe era grande e as pessoas foram cada uma seguindo o seu próprio caminho de uma maneira que eu acho que manter sem a galera toda ia se caracterizar demais. Saquei. Aí a gente até tentou dar uma pausa, tentar voltar depois, mas no fim acho que o rolê que cada um seguiu, cada um no que a pessoa mandava de melhor, assim, funcionou muito bem. Agora, tamo aí, em outras atividades, mas tamo aí. Muito legal, cara. Se você quiser deixar suas redes pro pessoal poder acompanhar seu trampo, cara, o espaço é seu, fica à vontade também. Pô, o meu nome é Marcelos, né? Com 2 L's o S. Nas redes sociais eu tô com Marcelos_V. Tem gente que acha que é Marcelos Quinto, mas é de Marcelos Vinícius mesmo. Na Twitch eu tô assim também, no canal onde eu tô jogando as coisas. Inclusive hoje eu vou começar a jogar o Dread no modo hard lá. O canal é Marcelos_V. Twitter, Instagram, Twitch é tudo assim. E o meu blog, né? Que é todos os meus textos estão reunidos lá, que é miojocru.com. Muito bom, Games Foda, Miojo Cru. A criatividade pelo menos não falta. Cara, eu fiquei de cara, eu não tinha lido a sua análise do Metroid Dread. Eu dei uma pesquisada aqui, agora que o Dan falou, eu entrei na matéria e tem um vídeo meu lá na matéria, mano. O cara é celebridade, né? Porra. Cara, tá importante, né? É que eu fiz pro UOL também um resumo da história de Metroid. E aí tá lá no seu texto lá, não sei se foi você que colocou, outro editor, mas eu fiquei surpreso aqui. Não, foi o editor mesmo. A gente nunca tinha conversado, mas a gente é colega também lá, né? De certa forma. É, muito bom. Eu sou da parte do YouTube, né? Isso. Inclusive, manda benzaço. Pô, muito obrigado. Olha aí, muitos elogios, Dan. O Dan também é legal, tá? Eu gosto. Muito obrigado, cara. Parabéns, Dan. Somos todos legais, é um trio Games Foda aqui. É sobre isso e tá tudo bem. E vamos agora falar sobre Metroid, mas primeiro, a Márcia não tá aqui com a gente hoje, inclusive, Márcia, se você estiver ouvindo agora, um beijo pra você. Saudades. Beijo, Márcia. A gente vai fazer aqui o nosso alerta de cuidados da pandemia, que a gente faz aqui todo episódio, cara. Todo episódio a gente tá lembrando que a pandemia ainda não acabou, cara. Então, se você tiver a oportunidade de se vacinar, né, fica de olho aí na sua cidade, fica de olho no calendário de vacinação. Use máscara, cara, mesmo se você já tivesse vacinado, porque a coisa ainda tá voltando
voltando pro eixo, então a gente tem que se cuidar e lembrar que quando a gente tá se cuidando, a gente também tá cuidando das pessoas que estão do nosso lado, né? As pessoas que estão à nossa volta, né, Coelho? Cara. E sempre anda com álcool em gel ali, dá uma limpada na mão, mas o mais importante mesmo não é o álcool em gel, é você lavar bem as mãos e, cara, usar a máscara, uma máscara de preferência boa, né? PFF2 ali, é sempre a melhor opção ali pra poder proteger você e as outras pessoas, os ambientes que você tiver e, na medida do possível, manter um distanciamento das pessoas, não ficar muito colado, se tiver que pegar alguma fila, sei lá, no banco, manter o distanciamento também e se cuidando. Esse momento é um momento de muita tensão também, porque as coisas estão reabrindo, né? Então, assim, a vida tá começando a voltar a ser parecida com o que ela foi um dia, né? Antes do fim do mundo. A gente vê uma luz mais próxima aí do fim do túnel, né? Exatamente. Então, porra, sei lá, quer ir no cinema, quer ir no shopping, não sei o quê. Então, cara, o cuidado tem que ser dobrado, sabe? Tipo, ainda não é o momento de parar de usar máscara, de parar de se cuidar. Então, vamos ficar esperto, né? Se não sobe tudo, volta, esse negócio não acaba. Exatamente. Fazer como a Samus, né? Máscara quase o tempo todo. Exatamente. Tá aí um excelente exemplo, cara. Marcelo, você já vacinou, cara? Como é que tá sendo aí pra você? Pô, eu fiquei na tensão, né? Eu moro sozinho, passei esse tempo todo no distanciamento, né? Fui bem rígido porque eu tenho bronquite. É bem arriscado, assim, né? Para as pessoas que têm algum problema respiratório. Eu conto pelos 15 dias, né? Eles falam que tem 15 dias até a imunização bater. E aos 15 dias da minha segunda dose foi até engraçado que foi exatamente no dia 12 de outubro. Eu comemorei o Dia das Crianças pensando, pô, é isso, tô vacinado. Bom demais. Bom demais. E já tava jogando Metroid, provavelmente, né? Também. Tava assim, foi um feriadão de Metroidices mesmo. Justo. Então é isso, gente. Vacinem-se e nada de ficar escolhendo vacina, não, hein? Deixa pra escolher Pokémon. Daqui a pouco vai ser um Pokémon aí. Você escolhe qual Pokémon você quer jogar, qual Pokémon que você quer de inicial. Vacina você toma que tiver lá, que todas vão te imunizar. E como diz a Márcia, ativa o 5G do corpo. Então, vacinem-se. Ufa! Vamos nessa, Coelho? Vamos falar de Metroid Dread? Vamos nessa que eu tenho que dizer pra galera que antes de eu começar aqui a gravação, eu acabei de receber dos Correios, eu tô até fazendo carinho aqui agora na minha mídia física do Metroid Dread. Nem abri a mídia física. Joguei na mídia digital, mas estou aqui com a minha mídia física e bora falar desse jogo maravilhoso. O gado da Nintendo tem que ter a mídia física também, né, cara? Não pode deixar isso aí passar. É lógico, pô. Hoje tem dois aqui ainda por cima, né? Pois é. Uma galera mais romântica. Pra vocês verem como eu tava ansioso por Metroid, pô. É sobre isso. Então bora. Let's go. Tururu. Zabuzeta bem que podia colocar na transição. Pô, sensacional. Ia ficar bonito, hein? Lança a braba aí, Zabuzeta, por favor. A Samus está de volta, amigos. Maravilhoso, cara. Metroid é uma franquia muito subestimada, porque eu acho que ela acabou sendo bem nichada, né, ao longo dos anos, apesar de ser extremamente benquista pelos fãs. Cara, vou te falar, é uma história, talvez uma das mais elaboradas da Nintendo, assim. O universo de Metroid é muito rico e coitada da Samus, porque o bichinho que sofre, cara. A história dela é intensa. E esse novo Metroid que tá chegando agora é um marco, é muito importante pra franquia. A Nintendo, ela cancelou o Metroid Prime 4 e reiniciou, né, o projeto. O Metroid Prime 4, ele é o próximo grande lançamento da franquia, mas ele é muito diferente, né? E eu já tinha meio que perdido as esperanças mesmo de ter uma continuação da série 2D de Metroid. Então é muito importante que esse tenha chegado agora, né, Dan? Cara, de fato, assim, é muito importante, principalmente porque a gente até comentou isso aqui em outros programas, né, sobre essa ascensão do gênero Metroidvania, né, que é um gênero que, bom, Metroid, de certa forma, aí batizou, né? Não foram eles, mas as pessoas batizaram dessa forma. E se tornou uma coisa muito querida, né? Muitos jogos saíram, se tornaram jogos amados pelas pessoas e tal. Então, depois de tanto tempo nesse hiato aí da franquia, um retorno agora, acho que é bem simbólico, sabe? Tipo, o Metroid tá voltando e tá voltando com força, né? Porque é um jogo bem legal, assim, eu não tenho visto ninguém que não curtiu e tal, então... Caraca, tá sendo unânime, né? Todo mundo que jogou esse jogo tá tipo, caralho, que delicioso jogar, controlar a Samus nesse jogo e tal. Demais. Isso é o que mais me preocupava, assim. Isso que você falou de voltar com força. Porque o jogo foi anunciado na E3, que eu me lembro, acho que é a maior surpresa do Direct da E3, assim, né? Ninguém tava vendo isso no horizonte. E eu tinha medo que fosse uma produção menos ambiciosa, assim. Tipo, a Mercury Steam trabalhou bem, dá um Metroid 5 pra eles aí como se não fosse nada, assim, sabe? Uma coisa mais de baixo orçamento, de entre safra. Mas não, nossa, faz jus. E essa série principal, né, que até então
tinha ido até o 4, faz muito jus e voltou muito forte. Foi o meu maior alívio jogando. Marcelos, dos jogos da franquia 2D, tá? A gente vai deixar um pouco de lado a conversa do Metroid Prime. Aliás, deixa eu contextualizar um pouquinho a galera, assim, muito rapidamente. A série Metroid Prime, ela é uma série 3D de exploração ali, com elementos de shooting, e é em primeira pessoa. E ela se passa em outro momento completamente. O Metroid Dread é o último da timeline. Dentre os jogos 2D, qual foi os que você jogou? Cara, acho que os únicos que eu não joguei até o fim foram o 1 de Nintendinho. Eu não consegui terminar por conta própria, confesso. É bem complicado, ainda mais se você não desenha o mapa, se você não tá seguindo nenhuma referência, assim, é bem complicado, mas eu joguei. E acho que o único que eu realmente não joguei da série principal, fez bastante falta inclusive, mas eu consegui me contextualizar bem, foi o remake do 3DS, o Samus Returns agora. Mas tinha jogado o Metroid 2, Super Metroid eu alugava loucamente, né, nas locadoras, lá nos anos 90. Metroid Fusion eu cheguei a jogar na época, mas eu só rejoguei pra realmente prestar atenção nessa parte da história, né, da sequência dos eventos, agora me preparando pro Metroid Dread. Até então, o Super Metroid e o Zero Mission eram minhas maiores referências. É isso aí, o Metroid Samus Returns, inclusive, ele foi feito pela Mercury Steam, né, Dan? De fato, e cara, você vê muito do Samus Returns no Dread, né? E eles sabiam como elevar o nível de qualidade do que foi feito no Samus Returns pra esse daqui agora. E assim, ao mesmo tempo que foi uma grande surpresa, né? Eu não esperava, acho que nenhum de nós aqui, e talvez a galera que esteja ouvindo, muita gente não estava esperando realmente um anúncio de um Metroid 2D a essa altura, assim. Mas por outro lado, se você parar pra pensar, o Samus Returns saiu ali, também foi muito bem recebido pela galera que jogou, apesar dele ter saído num momento meio fim de vida do 3DS, né? Por exemplo, aqui no Brasil, principalmente, ele não foi lançado oficialmente aqui, então você tinha que importar ou comprar com alguma loja que tivesse importado e não tava barato, e aí o Switch já era uma sombra em cima, então eu conheço muita gente que pulou esse jogo, sabe? Tipo, aquele WarioWare Gold, eu acho. Muita gente não pegou esses dois jogos, né, que foram ali naquele momento final do 3DS. Mas se você pegar ele pra jogar agora, principalmente quem jogou o Dread jogar depois, vai ver que tem muita coisa ali, né? E eu acho que não foi à toa que a Mercury Steam pegou o jogo pra desenvolver, sabe? Souberam trabalhar a franquia diferente do que eles fizeram com Castlevania, por exemplo, que eu não acho que seja um trabalho tão legal, sabe? Com certeza. Eu acho que, na verdade, olhando assim em retrospecto, até parece que foi um plano da Nintendo isso. Eu não sei se surgiu depois a ideia do Dread, mas de repente eles colocaram o Samus Returns na mão da Mercury Steam como um teste. Cara, vamos ver se o trabalho deles sai bom ali, porque a gente tá precisando de um estúdio pra fazer a continuação da nossa série 2D. De repente eles estavam já planejando a longo prazo a série Metroid, né, pro Nintendo Switch, e eles entregaram, né, no 3DS muito bem. É por isso que eles tiveram, acho que, confiança de colocar o Dread na mão dos caras. Uma das coisas que a gente consegue ver, que vem diretamente do Samus Returns, é essa habilidade de parry da Samus, né, que o inimigo, ele brilha a hora que ele vai te atacar e você tem que ser veloz ali pra apertar na hora certa o botão de parry, e aquela sensação de poder que você tem é muito boa, né, de você acertar o parry e explodir o inimigo com muito menos tiros, né, de uma vez só, e com um ângulo de câmera diferente também. A gente vai falar mais sobre a gameplay mais pra frente, mas esse lance do parry, que vem direto do Samus Returns, traz um elemento de ação pro jogo, né, muito maior, assim, tipo, você tem mais alternativas de combate, né, e também parece que deixa a Samus mais badass, assim, sabe? Com Nossa, certeza. isso foi uma coisa que me pegou demais, tanto a dinâmica, né, da movimentação do combate, mas o jeito que eles trabalharam a personagem, porque nesse tempo entre o Fusion e o Dread, são bem 19 anos, né, o Fusion é de 2002, teve meio que uma ascensão e queda da série Prime, né, depois do Prime 3 ficou um pouco vago de pra onde poderia ir, e teve esses experimentos, né, acho que tanto no Prime 3, mas principalmente no Other M, com uma narrativa mais pesada no jogo, assim, né, até intrusiva às vezes, e tentar desenvolver a Samus com mais diálogos, com mais personalidade, com mais profundidade, e não foi bem recebido pela maioria das pessoas, porque eu acho que essa Samus que o Dread traz, que ela fala mais com as ações, né, que ela é badass, tipo essa exploradora que tem um bicho de 10 metros na frente dela e ela pula e acerta um míssel no olho e cai como se não fosse nada, assim, eu acho que essa é a personagem que a gente lembrava dos jogos antigos, que, nossa, as animações, a caracterização, pra mim ficou tudo animal. Eu acho que ela tem uma personalidade ali, até na forma como ela se move, né, como ela se porta. Tipo, ela não precisa falar que ela não tá com medo. Você sabe que ela não tá com medo. Mano, aquele bicho gigante, o Crazy, aparece, grita na cara dela e ela fica parada olhando pra ele, e é muito foda a posição que ela fica parada, com meio que o peito estufado e o pescoço inclinado pra cima, como se ela estivesse peitando ele mesmo, entendeu? Sim. E o bicho, ele vem e grita na cara dela e ela
paradinha só, carrega o Charge Beam e BAM! Mete na boca dele assim, mano, não tem como, você vê aquela cena, você fica, caralho, essa música é muito foda, tipo, mano. Se ela colocasse a mão na frente do rosto, assim, já não seria a mesma coisa, sabe? Ela continua, tipo, mãos pra baixo, peito estufado e olho no olho. Isso é muito legal, cara. É muito legal mesmo. Ela tá com uma postura muito, vem, cai dentro, tô em campo. Deixa totalmente. que eu resolvo, assim, que eu acho bem melhor do que linhas e linhas de diálogo tentando desenvolver. Eu acho que isso traz muito mais ela do que qualquer outra coisa que poderiam fazer. Com certeza. E isso é muito Super Metroid, né? O Super Metroid, ele é um jogo bem silencioso, né? E eu acho que o Dread, ele traz um pouco isso, apesar de ter ali, né, aquela inteligência artificial que a gente conversa ali naquele computador e tal, e aí ele vai meio que guiando você, e meio que relembra as coisas que aconteceram, mais ou menos, e... Isso veio diretamente do Fusion também. Isso tem totalmente a ver com o Metroid Other M. A gente entra na lore daqui a pouquinho. Agora, uma coisa que eu acho que vale a gente comentar aqui, antes da gente entrar, né, mais na trama do próprio Dread, é sobre esse tempo, vamos dizer, de maturação que o Dread teve entre o Fusion e o seu lançamento, né? Porque era pra ter sido um projeto que poderia ter saído antes, né? E acabou que não saiu. Eu lembro que teve um vídeo até na época da E3 que os desenvolvedores conversaram sobre e contaram essa história. Você lembra disso? Tá fresco pra você? O que acontece foi o seguinte, eles queriam fazer esse projeto há muitos anos atrás e o projeto foi cancelado porque eles acharam que eles não tinham a tecnologia ainda pra entregar o que eles queriam, mas tipo a próxima evolução do Metroid. É por isso que eu acho, cara, também que a Mercury Steam ela foi um teste, porque o Samus Returns, ele é meio que o estopim de tudo que trouxe até o Dread. A série Prime, que era o que tava bombando na série Metroid nesses últimos anos, toda acontece antes do Samus Returns. Ou seja, ela acontece toda entre o primeiro e o segundo. No Samus Returns, as ações da Samus, né, que ela toma ali, diretamente extermina os Metroids num planeta e eles acabam soltando de volta o Parasita X, porque os Metroids, eles são os predadores naturais do Parasita X, né? E aí isso meio que acaba acontecendo uma série de coisas nos outros jogos que chega até o Dread, mas eles falaram que eles cancelaram porque eles queriam fazer uma evolução. Eles não dão detalhes sobre qual era essa tecnologia que eles não tinham ainda pra conseguir fazer o jogo que eles queriam, mas a gente já vê que só o fato de você estar controlando a Samus ali em 60 frames por segundo, diferente do Samus Returns, e com uma jogabilidade muito mais rápida, realmente influencia diretamente na gameplay ali. Eu não sei se era isso que eles queriam, se eles queriam deixar um mundo muito maior, ou que eles queriam deixar realmente mais atmosférico, por exemplo, aquele planeta que você entra, as ondas ficam batendo embaixo daquela estação. Sim. É muito legal, me lembra até aquele planeta no Star Wars, daquela raça alienígena que faz os clones e que tá sempre em tempestade com o mar, assim, parece muito aquela atmosfera ali, e outras que eles conseguiram criar nesse jogo, que eu acredito que tenha sido esse o motivo deles não terem feito antes, né, porque eles queriam uma máquina um pouco mais poderosa pra isso, e que fosse de fato reviver a franquia, porque não adianta ir lançar Metroid Dread no Wii U, por exemplo, porque ia flopar de novo. Eu cheguei a dar uma pesquisada nesse tema, porque eu acho que eu puxei um pouco desse fio na minha análise, né, dessas origens, porque o Metroid Dread, ele era meio que uma lenda urbana dos videogames, né? Nos fóruns, antigamente, virou um meme. Era basicamente você falar de Half-Life 3, assim. Isso. Falamos junto. O que eu consegui pescar da origem desse rumor é que ele vem de uma Game Informer, se não me engano, que com fontes internas dizendo que era um projeto que estava saindo do papel em 2005. E nisso, em 2005, a gente já tinha Metroid Prime 1 e 2, já tinha Metroid Fusion e o DS tinha explodido. Então, até ele saiu com uma demo de Metroid Prime Hunters, né, o primeiro Nintendo DS. Então era meio que natural, né, tava nesse embalo de Metroid 2D com o Fusion e o Zero Mission. A única coisa que se sabe que o Sakamoto fala dessa época era meio óbvio, né, um jogo 2D que você não precisa pausar pra ver o mapa porque ele tá na tela de baixo. E essa ideia, pelo nome, né, Dread, que é um temor, uma ameaça, assim, de que tem uma pegada flertando um pouco com terror, deixar a Samus mais vulnerável com algum tipo de inimigo que ela não tivesse como derrotar, que trouxesse mais coisa de stealth, de horror, que acontece nesse jogo, mas eu particularmente duvido que essa era a ideia naquela época. Eu acho que eles reaproveitaram dentro do que a Mercury Steam estava apresentando, né? Fizeram um sopão das melhores coisas que cada um tinha, mas o próprio Sakamoto fala que o resultado final do Dread agora Switch é muito melhor do que o que ele tinha imaginado na época. Isso é muito legal. Eu queria
queria fazer uma observação aqui. A Mercury Steam, ela tem muito mérito, mano. Tipo, de ter pegado esse Dread e do que ela fez com Samus Returns, porque, cara, o jogo original, que era do Game Boy, ele é um jogo bem mais ou menos, assim. Eu não sei se vocês jogaram ele recentemente, assim, mas... Não, eu joguei ele na época, muito antigo. Eu tinha um cartucho pirata dele, do Game Boy na época, mas eu rejoguei ele há pouco tempo, assim. Tentei rejogar ele há pouco tempo, e ele é muito pouco inspirado, assim, sabe? Ele não tem o brilho que tem o Fusion, que tem o Super Metroid, e eles conseguiram revitalizar o jogo de uma maneira, sabe? Que, mano, o que eles fizeram ali é incrível, assim, sabe? Então, o Dread, ele não é bom à toa, sabe? Os caras sabiam o que estavam fazendo, assim. O Samus Returns pedia muito pra ser refeito, até pelo que o Coelho falou, né? É a parte, talvez, a mais importante da história. O combate final contra o planeta de origem dos Metroids, assim, né? Ele ser essa parte da história tão crucial, tá numa tentativa, né, de fazer Metroid funcionar no Game Boy, hoje em dia você via como um desperdício, né? Precisava muito de ser refeito, e eu aceito total uma versão remasterizada pro Switch. Se eles não souberem o que lançar até o Metroid Prime 4, eu acho que tá difícil de jogar tanto esse quanto o Fusion hoje em dia, né? Nas plataformas atuais, eles são muito importantes. Eu pedi muito por isso. Desde que o jogo foi anunciado, na verdade, o Dan, ele falou, né, que era um jogo que já foi lançado na sombra do Switch. E eu queria muito que ele tivesse tido uma versão pro Nintendo Switch. O Wii U, ele continua sendo a melhor máquina pra você poder aproveitar Metroid. Sim. Não tem o Dread, né? Nem o Samus Returns, né? Não tem o Samus Returns, mas tem o Metroid 2 The Return of Samus. Isso. Na eShop, né? Eu joguei tudo no Virtual Console, esse jogo, né? Eu joguei a versão da época, mas no Virtual Console. Eu tenho o Fusion no Virtual Console também, do Wii U. E no 3DS, só quem foi embaixador, né, que conseguiu comprar. Eu tinha. O meu 3DS que tem o Fusion de embaixador, a bateria não segura mais. Então, pra jogar com o fio pendurado na tomada, passando por cima do pescoço, é horrível, assim. Eu não sei nem se cabe eu contar o que aconteceu com o meu 3DS de embaixador, mas dói só de lembrar. Pô, tinha acabado de sair Smash Bros pra 3DS. Fui viajar com uns amigos pra Curitiba. Tem uns amigos lá em Curitiba, que basicamente é só ver a galera, né? Jogar um joguinho, fazer umas nerdices. E aí, jogamos umas partidas de Smash Bros no ônibus. Deixei o 3DS na mochila, naquela parte de cima, né? Onde ficam os bancos. Dormimos. Quando eu chego na casa dos caras pra procurar onde estava o meu 3DS, cadê? Nossa. Alguém flagrou que a gente tava jogando, viu onde eu guardei. A gente dormiu, saiu pra comer e tal. Já era. Ai, tinha tudo de embaixador. Era um case com minhas fitinhas de Pokémon. Dói. Nossa, mano. Que tristeza, velho. Que tristeza. E assim, isso que você falou antes, Marcelo, dessa história aí, é que é difícil hoje você ter acesso ao Samus Returns, cara. Se você for comprar o cartucho aqui no Brasil, você não vai pagar menos do que R$400. Meu Deus. Rapaz, se você tem um aí e tá precisando de dinheiro, já sabe que pode botar pra vender aí no Mercado Livre, que você vai ganhar uma grana, cara. Porque a galera pede um dinheiro, assim, bem salgado. Você tem a opção de comprar ele na versão digital, né, da eShop do 3DS, você provavelmente vai pagar uns 150, sei lá. Mas aí é aquilo, né? Tem gente que não gosta de comprar digital, prefere o físico. Ainda mais que o 3DS não tem o lance de você levar a conta, né? Então, se o seu 3DS morreu o seu jogo. Então é meio complicado, assim, você ter acesso a esse jogo. Mas vamos agora entrar no Metroid Dread. Eu quero fazer uma pergunta, na verdade. Vou jogar pro Marcelo essa. Você acha que dá pra galera embarcar no Metroid Dread e aproveitar o jogo, assim, sem ter jogado os anteriores? Sem ter jogado o Fusion, sem ter jogado o Super Metroid, que são esses que fazem parte dessa timeline? Dá. Eu não vou dizer que não perde nada, porque tem detalhes, né, que puxa bastante, e principalmente na segunda metade do jogo, quando ele começa a evocar coisas de outros jogos, assim, eu acho que o baque é maior quando você já tem essa bagagem. Mas ele, quando você vai começar um novo jogo, ele dá uma geral do que são os principais fatores. Eu achei até meio revisão de Enem, meio burocrático, assim, né? Tipo, ó, Metroid é isso, Parasita X é isso, que rolou foi isso. Ele dá uma contextualizada. Eu acho que dá perfeitamente pra esse ser o primeiro. A pessoa não vai ser tão impactada por essas referências ou pelas coisas que mudaram em relação aos outros jogos da série. Mas, pô, ele é muito atual pra quem não quer se adaptar a jogabilidades mais antigas. E eu acho que ele vai deixar esse gostinho de quero mais. Eu acho que dá pra fazer o movimento reverso também. Ainda mais quem tem o Switch, né? Assim que terminar o Dread, bater a curiosidade de abrir o Nintendo Online e jogar o Super. E ver essa evolução, assim, pelos dois caminhos que funciona muito bem. Muito legal. Coelho, quais são os jogos que fazem parte dessa timeline aí pra quem quiser pegar, mas não pra jogar tudo, pra jogar os principais, que é essa história que nos leva até o Dread? Cara, basicamente é o Metroid 1, né, que você consegue jogar hoje em dia o Metroid Zero Mission, que ele é meio que um remakezinho, ele tem uma história a mais ali no final, que ajuda a conectar melhor com o Metroid 2. Aí tem o Metroid
2, que é o Samus Returns. Aí tem o Metroid 3, que é o Super Metroid, que provavelmente todo mundo já jogou ou conhece. E aí, cara, a Nintendo ela ignora um pouco o Metroid Other M e parte direto pro Fusion. Só que a história do Metroid Other M, ela tem conexão. Ela é importante também por causa do Adam, que inclusive é com o computador ali que a Samus ela fica conversando no Metroid Dread ali. E aí depois do Other M, que ele se passa entre o Super Metroid e o Fusion, né? O Other M é o Metroid 3,5. Tem o Metroid Fusion, que é o Metroid 4, e aí sim entra o Metroid Dread. Eu acho que eu vou dar um panorama geral aqui da história pro pessoal entender mais ou menos. Pode ser? Manda bala. Tá, basicamente, cara, lá atrás, na origem de tudo, antes do primeiro Metroid, os Chozo são uma raça muito avançada e eles tinham várias tribos dos Chozo, né? Os Chozo, que eram cientistas, eles foram pra um planeta, que é o SR-388, onde eles acabaram sem querer liberando um tal de Parasita X. Esse Parasita X é uma criatura que entra no corpo de outras criaturas e copia elas. Então ela pode copiar até mesmo a inteligência dessas criaturas e o corpo delas, meio que toma controle, é um parasita, né? E aí era um bicho muito perigoso, os Chozo falaram, caramba, a gente tem que dar um jeito de acabar com eles. Eles criaram um predador pra esse Parasita X, que é o Metroid. Só que aí, cara, deu merda, né? Porque eles criaram um bicho que era ainda mais perigoso do que o Parasita X. E acabou que deu uma merda feroz lá. Então eles pediram ajuda pro planeta de origem deles lá. E aí vieram uma tribo de Chozo, que são os guerreiros, pra ajudar a exterminar os Metroids. Só que na verdade eles traíram os caras, os Chozo cientistas, né? Os Chozo militares traíram. Não se sabe por que eles traíram. O planeta continua infectado lá com os Metroids. Aí vários anos depois, os Chozo eles se juntam ali à Federação Galáctica pra compartilhar sua sabedoria e tudo mais. E eles criam um super cérebro chamado Mother Brain, que administrava tudo pra eles. A Mother Brain, né, do Super Metroid ali, ela é uma super inteligência artificial que ajudava a meio que gerenciar os recursos dos planetas e tal. E aí deu merda também com a Mother Brain. E aí deu merda também, porque ela é a Skynet, né? Só um parênteses que tem tudo a ver. Os Chozo são de boas intenções, tá cheio, né? Tipo, toda vez que eles tentam, tipo, queimar a casa pra matar o rato. E uma imagem visual pra quem vai jogar e não sabe como identificar um Chozo, eles são uns passaralhos, assim, uns pássaros humanoides, bípedes, assim. Lembra de um deus egípcio que era um pássaro? É meio que aquilo, né? Deve ter sido até a referência da própria Nintendo, por ser uma entidades antigas e tal. Acho que é Ra. É, Ra. Não é? Eu acho que é. Confio. Não fiz o Google Check, mas confio. Pois é, cara. Aí, esses humanos da Federação Galáctica, junto com os Chozo cientistas ali, que compartilharam essas tecnologias, eles continuaram administrando ali, no planeta chamado K2L. E aí, os inimigos, que são os piratas espaciais, eles meio que invadem pra poder roubar as tecnologias, roubar as coisas lá e roubar a fonte de energia deles daquele planeta. Nisso que eles invadem lá, a Samus morava lá, nesse planeta, né? E os Space Pirates, mais especificamente o Ridley, o General Ridley, que é aquele dragão, poucas pessoas sabem, mas ele é, tipo, extremamente inteligente, ele é o principal vilão, assim, de Metroid. Ele aparece atacando e ele mata os pais da Samus. E a história é brutal, assim, muito triste, porque, tipo, os pais da Samus meio que, eles se explodem pra tentar matar o Ridley junto e salvar a Samus, né? E só que eles não conseguem fazer isso e eles ficam órfãos. Aí os Chozo que sobreviveram a esse ataque, eles meio que levam a Samus pra outro planeta, que é o planeta Zebes, e eles criam a Samus. Então a Samus órfã é criada pelos Chozo que treinam ela, ajudam ela a crescerem e tudo mais, até que os Space Pirates atacam Zebes e matam os Chozo também. Tem uma coisa importante aí nessa passagem, que quando a Samus ela é adotada, ela recebe o DNA dos Chozos, né? Isso, da tribo. isso. E aí ela passa a ser, vamos dizer assim, metade humana, metade Chozo, vamos dizer, por aí. É, por isso que ela é especial, né? Ela tem isso. É, o lance da Power Suit também, que se adapta pra pegar as melhorias, isso é tudo tecnologia Chozo. A Power Suit dela, ela absorve essas coisas do ambiente por causa dos Chozo, né? Então a Samus, ela tem meio que essa capacidade de absorver melhorias e tal, porque ela tem DNA dos Chozo, né? A armadura, ela é biomecânica, né? Ela não é só uma roupa que ela veste. Fica claro na série, em vários momentos, que você modificar a estrutura da armadura é também modificar a estrutura da própria Samus, e até o fato deles darem a armadura e dela ter sido pensada dessa forma, explica umas coisas que eu, quando era pequeno, via, muito conveniente. Os túneis exatos pra Morph Ball entrar, tem estátuas já dando tudo que eu preciso, mas no fim isso tá casadinho com a história, né? O planeta que você explora em Super Metroid, que é o Zebes, era uma comunidade Chozo também, que acho que foi onde ela foi treinada, inclusive. É, exatamente. Então bate muito com a história.
história, né? O cenário dá esses poderes porque os Chozo treinaram ela já preparando pra esse tipo de situação. E a roupa foi feita pra ela ser uma caçadora, né? É como se, tipo, ela tivesse sido realmente preparada pra entrar nesses lugares com o traje certo, da forma certa, né? Então, de fato, é tudo muito conectado, Total. né? Faz sentido ela ser tão braba enfrentando todos esses desafios, assim, e se adaptar às coisas que vêm. Pois é, só que isso tudo é antes do primeiro Metroid que aconteceu, né? E aí, depois do treinamento dela ser completo, ela entrou pra Federação Galáctica pra ela ser uma soldada lá da Federação Galáctica, e ela tinha o general, que era o Adam Malkovich, e ela era muito amiga do irmão do Adam Malkovich. O Adam, ele era meio que uma figura paterna pra Samus também. Eles têm uma relação assim que é mais explicada no Metroid Other M. Só que, cara, numa missão que houve lá no Metroid que era muito perigosa, antes da história do primeiro Metroid, o Adam, que é o general, ele manda o amigo da Samus, que é o irmão dele, numa missão meio suicida. E ele não deixa a Samus ajudar. Isso é tudo contado no mangá, assim, né? A Samus fica revoltada. Ela fala, eu podia ter ido ajudar, você não confiou em mim. Ela fica revoltada e ela sai da Federação Galáctica e ela vira uma caçadora de recompensas. Aí que ela vira a Bounty Hunter Samus que a gente conhece. Nisso, cara, no primeiro Metroid, a história é que lá no planeta Zebes, a Mother Brain, ela trai os Chozo, né, por ganância, acaba virando o lance da Skynet lá, e ela se junta com os Space Pirates pra tomar conta daquele planeta lá. E os Space Pirates, então, eles invadem Zebes, eles matam os Chozo que treinaram a Samus também, então a Samus vira órfã 2 vezes, né? Aí a Samus finalmente consegue derrotar eles e derrotar também a Mother Brain. E beleza. Aparentemente foi tudo resolvido ali, mas coitada da Samus, né? Foi órfã múltiplas vezes ali. Você falou 2, mas com o Adam já são 3. E contando, né? Exatamente. O Adam, isso acontece no Samus Returns, que ela perde ele, que é um pouco mais pra frente. Mas ainda acontece a história do Samus Returns antes disso, né? A Samus lá como Bounty Hunter, ela é contratada pra ir pra SR-388, depois que Mother Brain já tinha sido eliminada e tal, ainda existia a ameaça lá dos Metroids que estavam presos lá no planeta, que todo mundo meteu o pé daquele planeta, né? Ficou perigoso demais. Só que a Samus é enviada pra lá pra exterminar os Metroids. E ela consegue exterminar os Metroids. E aí acontecem 2 eventos muito importantes. O primeiro, depois de exterminar os Metroids, ela sobra um ovo de Metroid que sai um bebê Metroid de dentro. E é um bichinho que reconhece ela como se fosse a mãe dela, né? E ele fica seguindo e ela fica com pena de matar ele, porque apesar de ser um Metroid, é um bichinho inocente, né? Que tinha acabado de nascer ali e acha que ele é a mãe dela e fica acompanhando ela ali. E como ela exterminou os Metroids do planeta, o Parasita X voltou pro universo. Então essas duas coisas do Samus Returns é muito importante até pra história do Metroid Dread. Aí a Samus, ela volta pra Federação Galáctica e entrega o bebê Metroid pra Federação. Tipo assim, eu não vou ficar com esse bicho aqui, né? Então cuida dele aí. Basicamente isso pra eles fazerem estudos sobre os Metroids, né, Marcelo? Esse bebê, pra quem é mais ou menos da minha idade, assim, pegou a geração do Super Nintendo, vai lembrar muito dele na introdução do Super Metroid e da fala The Last Metroid is in Captivity, né? O último Metroid está cativo, né? Está em segurança, a galáxia está em paz. Isso desencadeia na história do Metroid 3, seguindo a sequência que é o Super Metroid, o mais famoso de todos, onde logo no começo tem aquela cena de que deu merda na estação onde ela deixou o bebê. Os piratas espaciais invadem, principalmente o Ridley, né? Que é quem você enfrenta no comecinho do jogo e você vê ele fugindo com o bebê. E eles restabelecem toda a base de Zebes. Eles querem roubar porque é uma arma muito poderosa, né? Os Metroids, se eles militarizarem ele de alguma forma. Total, e como não tinha mais no planeta de origem, o bebê era o jeito de voltar a replicar. E todo o esquema, né? Todo o aparato dos Space Pirates, incluindo a Mother Brain, tá de novo estabelecido em Zebes, que é onde desenrola toda essa história do Super Metroid. Zebes é importantíssimo, né? Não só é o planeta dos combates com a Mother Brain, mas é o planeta onde a Samus cresceu e foi treinada. Eles meio que clonam todos os bichos que a Samus já tinha se livrado, né? E restauram todos, né? Na história é assim, e na prática é um jeito do jogador poder ver aqueles cenários com a tecnologia do Super Nintendo, né? Eu imagino que pra equipe de produção você poder realizar como eles tinham imaginado no primeiro Metroid de uma maneira bem mais ampla, assim, deve ter sido puta de um alívio. Com certeza. O Super Metroid basicamente desenrola essa história dela conseguir derrotar definitivamente os Space Pirates e a Mother Brain com aquele final super dramático, né? Que é quando ela tá eliminando o novo esquema de clonagem de Metroids, ela se depara com um Metroid gigantesco, assim. Ainda num formato parecido com a larva, mas muito grande. Que, na minha humilde opinião, eu sei que o nome do console era Super Nintendo e daí Super Metroid, mas acho que o Super Metroid também se refere a esse Metroid, né? Que era o bebezinho, já crescido, né? Já tunado. Ele sofreu um monte de experiências lá pelos Space Pirates e a Samus ia quase morrer ali naquele final, né? Essa aqui é a parte
parte dramática. Pô, esse clímax, ele é bem emocional, assim, porque ele ia matar as que ele reconhece. E aí ele para, e o seu caminho é ficar livre pro confronto final com a Mother Brain, onde também, em um dado momento, a Samus fica em desvantagem, tá pra ser derrotada, mas o bebê salva. Gruda na cabeça da Mother Brain, né, que é basicamente o que Metroids fazem, e transfere da energia sugada de volta pra armadura da Samus, pra ela poder ter condições de derrotar a Mother Brain, mas o próprio bebê não sobrevive. Isso é um tema que volta bastante ao Other M, que é essa questão do sacrifício, né? Aquele bebê ter reconhecido a Samus como mãe, se sacrificado pra salvar a vida dela, e nossa, de novo, né? Que desgraceira. Esse tema da família na Samus vem e volta e são vários lutos. É acumulando luto a rodo. Acumula sem parar. E assim, é muito importante que nesse momento que ele passa a energia pra Samus, a Power Suit dela, ela absorve DNA Metroid também. Sim. E então ela fica com mais esse coquetel de DNA dentro da Samus ali de alguma forma. Isso não é no Fusion? No Fusion ela fica no corpo dela, mas na armadura dela é no final desse aí. A armadura dela fica com DNA de Metroid. Saquei. Eu não lembrava desse detalhe. E aí do Super Metroid a gente vai pro Fusion, né? Essa é a parte daquilo que você tinha perguntado no começo, sobre tem como ir direto pro Dredge. Essa é a parte que o Dredge retoma no comecinho, né? Que é narrar os fatos do que rolou no Fusion. Exatamente, é verdade. Mas é legal a gente falar, né, o que acontece ali com a Samus no Fusion. Ela passa a ter no DNA dela também o Metroid, aí ela toma a vacina, né? Acontece aquela mutação com o traje dela, aquele monte de coisa que acontece no Fusion. Quem tá jogando o Dread agora já viu essa recapitulação, como o Marcelo acabou de lembrar. E aí a gente finalmente chega no Metroid Dread, onde a história se passa no planeta ZDR, onde supostamente um parasita X é encontrado, né? E supostamente a Samus ela tem imunidade ao parasita X por causa dessa vacina de DNA Metroid que foi injetada nela. Então ela é o único ser que tem imunidade, né? O que acontece no Metroid Dread é que a Federação Galáctica, ela descobre isso, né? O parasita X ali, eles recebem um vídeo e não sabe qual é a origem desse vídeo, mas o vídeo tem ali uma imagem de um parasita X e aí eles ficam bolados, né? Porque eles tinham enviados pra esse planeta ZDR uns robôs, que são os M, que são aqueles robôs lá, que era pra fazer uma série de coletas de dados ali no planeta, fazer reconhecimento de área, pegar materiais ali do ambiente, né? E a Samus, quando ela vai lá pra investigar esse vídeo que eles receberam, não sabe de quem, do parasita X, porque ela é imune ao parasita X, então é a única pessoa segura de ir pra lá pra isso, ela acaba sendo atacada pelos M. E aí ninguém entende por que ela tá sendo atacada pelos M e faz parte da história do Metroid Dread. E assim que você chega no planeta também, ela é atacada por um bicho que parece um Chozo, meio soldado, assim, né? E esse já fica de cara, fala que, esses bichos não eram no bem? Que negócio é esse, cara? O que tá rolando aqui? E é muitas perguntas que surgem, é muito bom. Sim, isso. E aí a gente começa no jogo, né? O jogo já nos coloca na ação ali. Bom, a gente deu um baita de um contexto aqui. Acho que a galera que tá ouvindo e que tava um pouquinho perdida agora tá bem ligado. Eu acho que quem quiser saber com mais detalhes, né? Pode ver o vídeo que o Coelho comentou lá no início, que ele fez pro Start. E no canal do Coelho também, né? O Coelho fez uma série falando tudo muito detalhado sobre todos os acontecimentos que rolaram até o Dread, né, Coelho? O Fusion é muito próximo de Dread, então a gente meio que pulou a história do Fusion, assim, um pouco. Mas o pessoal pode dar uma olhadinha. E o Dread também relembra, né? O Dread ele dá uma relembrada. Exatamente. Mas vamos falar um pouco da gameplay, vamos entrar agora, assim, na experiência Metroid Dread, que acho que de cara, pra mim, pelo menos, assim, o que me chamou muita atenção logo no início é a velocidade, né, cara? Como você controla a Samus, ela, ao mesmo tempo que você sabe que ela tá fragilizada ali naquele início, e ela tá numa situação difícil, ela parece tão poderosa, e acho que isso é um pouco da coisa dos 60 FPS, isso é um pouco também da forma como eles construíram a personagem no jogo, assim. Como foi pra vocês, assim, assumir o controle da Samus, assim, no início? Cara, foi chocante no primeiro momento que eu encostei no analógico e a resposta da Samus foi tão boa. Eu não sei o que é que eles fizeram. Eu não sei se, tipo, eles colocaram que se você mexer 1 milímetro no analógico, ela já responde, né? E tem uns 60 frames por segundo ali, que o controle da Samus é uma delícia nesse jogo. Desde o início do jogo, você se sente poderoso, né? E claro que à medida que você vai evoluindo no jogo, essa sensação vai aumentando cada vez mais, a gente fala disso, mas caraca, é muito nítido, assim. Foi muito legal pra mim, porque primeiro eu joguei ele usando a placa de captura, que tem um pequeníssimo delay pra mim, mas eu já achei a Samus muito responsiva. Mas aí eu parei de gravar pra gameplay e falei, vou jogar aqui de boa. E aí eu tive essa sensação de novo, e eu fiquei mais impressionado ainda, porque quando perdeu ali o microsegundo de delay da placa de captura e eu joguei direto na televisão, igual todo mundo faz da primeira vez que joga, caraca, eu senti de verdade como que era o controle da Samus ali, e é um troço diferenciado mesmo, assim. Eu acho que eles focaram muito em velocidade, o Dan falou bem. A resposta dos movimentos, as animações, eu acho elas fabulosas. Não só a Samus, mas os inimigos, como eles indicam os movimentos através da animação. Essa questão do parry também, ainda mais eu que não joguei o Samus Returns de 3DS. Esse brilhinho que o inimigo solta, que é o espaço que você tem de
contra-atacar o movimento dele, eu acho que visualmente é muito gostoso. Fisicamente, né, sensorialmente, o Joy-Con vibra nesses momentos, nos golpes todos, e nas animações e a velocidade, o impacto que tem os golpes. Acho que isso é uma coisa que deixa ela muito poderosa também. Quando você dá um parry, explosão de míssil, os golpes, eles têm um impacto muito gostoso, assim, né? Você sente que você destruiu aquele bicho. Você pegou ele desprevenido numa hora ali, plau, sabe? Tchau. Isso eu achei sensacional. E tem um detalhe que eu até comentei no meu texto, que eu acho muito foda que o Dragged faz, que é mudar a lógica da série. Pra quem jogou os Metroids clássicos, o Fusion é um pouco diferente, mas também não tanto. Normalmente você chega com a sua nave em um planeta, na superfície, por exemplo, a superfície de Zebes, e aí tá lá chovendo e tudo mais, a sua nave é o seu ponto seguro e você vai cada vez mais fundo naquele planeta. O Dragged faz o contrário. Você não tá com a sua nave por perto, que seria o seu ponto de segurança, o save point, seu tudo. Você já começa nas profundezas e a sua missão é chegar na superfície de novo. Eu acho que essa brincadeira de inverter a lógica da série eu achei muito legal também. É verdade, é completamente diferente, né? Inclusive eles quebram um paradigma que é a coisa da Samus aterrissando a nave no iniciozinho do jogo e saindo pra poder explorar. Ali a situação é diferente, né? Ela cai, né? Ela cai, exatamente. Quando ela desperta, ela nem tá na nave. Ela tá desacordada quando começa, né? Eu acho que essa pegada do tom do jogo, né? Em vez dela tá escolhendo explorar, ela tá tentando se situar e cair fora, né? Eu acho que isso dela tá tentando sobreviver, em vez de necessariamente ser a exploradora, eu acho que é muito da ideia também. O que acontece nesse início é que ela enfrenta esse Chozo, né? A gente não enfrenta, na verdade, né? É só uma cutscene. Logo depois disso, pouco tempo depois disso, a gente recebe a informação de que a Samus perdeu seus poderes, basicamente, né? Ela tá fragilizada ali e ela precisa recuperar essas habilidades pra poder sair daquela situação, sair daquele planeta, né? Ele faz alguma coisa com ela que a gente não entende o que é direito, não né? é muito bem explicado. Ele meio que tem uma influência, assim, que dá uma coisa vermelha nela. Samus, ela meio que vira os olhos pra trás e, de repente, ele larga ela em algum lugar daquele planeta e ela fica sem os poderes. O computador chama, se minha memória não tá me traindo, o computador chama de amnésia física. Um migué é bem qualquer coisa, mas ok, perdemos poderes no começo de Metroid, é o que a gente quer mesmo, né? A gente quer recuperar as coisas aos poucos. Exatamente. E aí o que acontece ao longo do jogo é que a caçadora, a Samus, né? Ela acaba virando a caça, né? Porque aí entra em cena aquele que pra mim é o elemento que é o grande diferencial desse jogo, se você for comparar diretamente com os outros, que são os robôs, né? Que eu chamo carinhosamente de Eminent. Eu não sei como é que é a pronúncia deles. Emis? Acho que é M mesmo. E aí acho que esse é o elemento do terror que o Marcelo comentou lá atrás, que os caras quiseram colocar, né? Porque de fato é muito tenso as sequências em que você encontra com eles, porque eles estão em áreas específicas, eles circulam dentro de áreas específicas do mapa, né? E você vai ter que jogar no stealth, você vai ter que tomar cuidado triplicado quando você tá passando por ali, quando você sabe que um M tá ali andando, né? Marcelo, como foi pra você essa experiência? Você acha que ela funcionou no jogo? Como foi essa sensação de inversão de papéis? Cara, eu vou falar de um lugar de quem não gosta muito desses jogos onde tem um inimigo invencível que seguindo. Por exemplo, um Nemesis... Mr. X. Isso, Mr. X. Ou o próprio jogo do Alien, né? Faz isso. É até engraçado que o Metroid se baseou em Alien, né? Esteticamente falando lá no começo. E de repente o jogo do Alien virou uma influência pra Metroid de novo, assim. E eu, sendo alguém que não gosta muito dessa ideia, porque eu fico muito tenso, assim, eu fiquei surpreso com o quanto eu adorei. Você gosta de sofrer, Marcelo? Então... Esse bicho maldito, cara. Eu nunca vi tanta tela de game over na minha vida, cara. Eu não gosto de sofrer, mas nesse jogo eu gostei. Apanhar da Samus é o sonho de todo... Porque eles adicionaram umas coisas, né? Eu acho que se fosse só todo o resto, seria ainda um puta de um jogo. Seria um Metroid bem redondinho, mas faltava o chance, né? A coisa a mais. Tem uma habilidade que ela praticamente, exceto em algumas situações de abrir porta ou quando você tá perto de morrer, tem uma habilidade que ela só faz sentido nessas áreas, que é a de ficar invisível. Esqueci o nome. É Phantom Cloak. Isso, Phantom Cloak. A armadura da Samus meio que vira um camaleãozinho no ambiente, ela fica invisível pro radar dos M, né? A partir disso, eles se localizam pelo som. Com a Phantom Cloak você também não faz barulho e a movimentação da Samus fica mais limitada. Uma coisa que eu achei curiosa no controle, eu não diria que é um defeito, só achei curioso, que é esse lance de você só relar no analógico ser tudo muito rápido, você não tem como andar com ela devagarinho sem a Phantom Cloak. Vocês repararam nisso? É verdade. Ela tá sempre correndo mesmo, verdade. Não tinha me ligado nisso não, eu sempre tô com vontade de sair correndo com a Samus mesmo. Isso é uma coisa que eu gosto. Eu não gosto de sofrer, mas eu gosto de jogos de risco
risco e recompensa. De você fazer uma aposta, assim, né? Porque a Phantom Cloak tem tempo limitado. Tem uma barrinha que ela vai diminuindo conforme você usa, e quando ela zera, ela começa a consumir sua vida. Não chega a te matar, ela vai parar no 1, mas ela vai te deixar no fiapo se você ficar usando por muito tempo, assim. Então, esse cálculo de risco de, continuo usando, avanço mais um pouco, fico aqui parado, ali em cima eu acho que ele vai me ver, mas se eu consigo passar mesmo perdendo energia, acho que compensa mais. Tem umas áreas que são feitas pra você se esconder com a Morph Ball, uns buraquinhos, tipo, planejados pra você ficar ali pianinho, invisível, assim, né? É tudo tão bem pensado que eu acho que não é aquele sofrimento injusto. Tipo, do nada apareceu esse bicho aqui e eu morri. Não. Você meio que calcula e aí dá merda, você fala, tá, deu merda. Mas você sabe onde ou como, qual foi a merda pra você tentar corrigir. Isso eu gosto muito. Esses buraquinhos, né, que você consegue se esconder, eles aparecem depois de um certo momento do jogo, né? No início não tem tanto, assim. Pra começar, você tem que pegar a Morph Ball primeiro, né? Que é aquela habilidade que você vira a bolinha. E é um pouco mais pra frente. Bom, eu não sei se eu fui linear demais e depois de uma parte do jogo eu comecei a explorar menos, assim, pra poder terminar logo, né? Senão não é dar tempo da gente gravar aqui e eu ter terminado. Mas eu não reparei se antes no jogo tinha esses caminhos pra você se esconder, assim. Era mais uma coisa de você fica invisível durante o tempo, aproveita o tempo e passa pela porta logo e vai embora, sabe? Comigo foi assim. O que tem antes da Morph Ball é você grudar na parede, né? Tem aquelas áreas magnéticas onde ela consegue escalar, se pendurar. E ela faz um movimento, por exemplo, no teto, dela ficar totalmente grudada no teto, esperando, assim. Esse era o mais próximo que se esconder. E você tem que torcer pro Amy andar pelo teto, né? Porque eles fazem isso também. É verdade. Cara, essas áreas dos M, eles são cheios de plataformazinha, assim, onde você pode dar olê no M, né? Tipo, é muito da hora. O bicho, ele te vê e ele sai correndo pra sua direção e você fica tipo, caralho, fudeu, né? Porque ele vem muito rápido. Você tem uma forma de dar a volta no mapa usando a esquiva da Samus, né? Que você aperta o ZL ali e ela dá aquele dash pra baixo, que ela passa em lugares estreitos, né? Se tiver um caminho pro outro lado. Ela passa embaixo de um buraquinho e o bicho vem atrás de você, entra ali embaixo, aí você pula, gruda nesses negócios do teto. Se você já tiver outras habilidades, você vai conseguindo usar pra meio que dar a volta nele e conseguir sair do outro lado. Porque se ele te pega, é morte na certa, exceto se você for muito sagaz. E aí que tá, cara. É a parte que, tipo assim, você ser visto pelo M já dá aquela sensação de desespero, mas você não consegue ficar de fato frustrado com o jogo, porque o jogo ele te dá maneiras de você sair daquela situação, né? Seja você escapando dele de alguma forma inteligente, usando suas habilidades ou o ambiente, ou quando ele te pega, tem 2 momentos na animação ali do robô que tem um brilho muito sutil e se você apertar o parry bem na hora desse brilho, você consegue meio que dar uma desativada nele durante um tempo, você dá meio que uma porrada nele que ele fica parado e você consegue se esquivar por baixo das pernas dele e sair daquela região, né? Ele fica parado ali durante alguns poucos segundos pra dar tempo de você fugir. Então mesmo quando você é pego por ele, você ainda tem essa possibilidade 2 vezes, né? Você tem 2 chances quando ele te pega. Inclusive o jogo fala isso pra você, né? Que nada que você vai enfrentar no jogo, você realmente tem como lidar com as coisas, assim. Esse lance da animação que o Coelho tá falando, vocês não estão me vendo, mas eu tô sorrindo sozinho, assim. Do quão bem pensado é isso. Porque tem essa oportunidade, só que eu piro muito nesses detalhes pequenos, assim. A animação, o timing de quando você pode dar o parry, ele não repete 2 vezes seguidas. Ah, é verdade. Dá uma ajustadinha no timing, que é um reflexo muito rápido, mas quando acontece quase sempre é porque você aperta meio no susto e vai, sabe? Tanto é que a primeira vez que eu fiz isso, os sentimentos são: 1, gol em final de Libertadores, tipo, meu Deus, consegui. E 2, eu perdi tempo quando eu consegui isso, porque eu não imaginava que eu ia conseguir. Até eu cair a ficha que ele tá parado e eu posso sair. Eu não morri, sabe? E você se situar de novo assim, aí você sai correndo igual um maluco. Esse é o ápice da, como é que eu vou dizer? Da vibração, né? Da catarse de, nossa, acertei, vou escapar. E eu acho que o fundo do poço é você ser pego de novo logo em seguida. Nossa, é terrível. É verdade. Nossa. E, cara, o pior é que depois de um certo momento do jogo, eles vão ficando cada vez mais poderosos, esses robôs, né? Tem alguns que, mano, não tem muito o que fazer, assim, cara. Você vai ter que se esconder e tal, tipo, e se você for pego, a chance de você conseguir se afastar dele é mínima, porque ele é rápido. Então, são alguns dos momentos mais desafiadores do jogo, são os encontros com os M's, né? Mano, aquele M que acelera. É terrível, cara, mano. Aquilo ali me deu um desespero. Porque você já tá acostumado com ele ser rápido, só que esse é mais rápido ainda. Sim, é muito da hora. Que eu me lembro, o primeiro ele não passa embaixo das coisas e você é mais rápida que ele ainda. Ele é mais pra você sacar. O primeiro, ele tá meio que quebrado, né? Não, então é o segundo. Ah, tá. Que ele se movimenta, mas ele não passa nos túneis onde você dá rasteira e ele não é mais rápido do que você. Então ele é mais pra você se situar no esquema. E aí vai escalando. Eu achei animal que eles usam as cutscenes pra apresentar o diferencial do novo M, assim, né? Se ele é rápido.
que ele é resistente a quê, o que ele faz. Isso eu achei bem legal. Isso é muito legal. E as cutscenes são bem legais, assim. Aliás, é bem cinematográfico sobre isso. A gente fala daqui a pouquinho, cara, mas, ô Dan, não é muito satisfatório você derrotar um M? Cara, é muito bom. E é legal porque, tipo assim, pra você derrotar o M, você tem que enfrentar aquele mini-boss, nem é um mini-boss, aquele olho lá que você derrota e aí você ativa o seu canhão especial lá pra poder matar o M, né? E é o grande momento, né? Você enfrenta o olho já meio na pressa, assim, eu quero logo matar esse desgraçado. E aí quando você mata o olho, finalmente, você vai lá e até os confrontos com os M's são diferentes, né? Alguns você vai ter que ir pra uma área onde você tenha mais espaço pra poder atirar nele, porque ele é muito rápido. Além deles terem comportamentos diferentes, né? Os confrontos com eles também vão ser diferentes por conta desses comportamentos. Então, não se torna cansativo o reencontro com os M's. Eles são realmente um elemento muito legal no jogo. É um diferencial até pro gênero, sabe? Pra esse estilo de jogo, né? Que, bom, a gente acaba hoje chamando de Metroidvania, mas você não vê muito isso, sabe? Nos outros jogos. Então, é um elemento que vem dos jogos que são em 3D, né? Como o caso do Alien, que o Marcelo citou, ou mesmo o Resident Evil. E aí, falando sobre a dificuldade dos M's, eu queria puxar um assunto aqui que a gente já falou muito sobre, que é a questão da dificuldade. Eu achei ele um jogo difícil, assim. Ele é um jogo que exige bastante concentração, né? E você tem que manjar o comportamento dos inimigos e tal. Não sei como é que foi pra vocês, assim, se vocês tiveram muita dificuldade com o jogo. Eu ouvi algumas pessoas comentando no Twitter que era um jogo bem difícil e outras comentando que nem tanto. Como é que foi pra você, Coelho? Tá achando difícil ou tá tranquilo? Cara, eu acho que ele é um jogo difícil até você conseguir ler os seus oponentes. Porque todos eles... Cara, você precisa de um nível de destreza grande pra você conseguir controlar a Samus, pra começo de conversa. Porque você aperta o ZL pra ela dar o dash ali, virar a bolinha, e você tem que apertar Y pra soltar a bomba, o L pra mirar pra direção que você quiser, aí se você quiser soltar míssil, você tem que segurar o R e apertar Y, aí se você quiser dar o Grapple Beam, que é pra você se movimentar no mapa ali, você aperta o ZR, aí você aperta o Y pra atirar. Então sim, você tem que ter uma destreza com o seu dedo, porque são muitas opções ali, que fazem sentido, o seu cérebro acaba se acostumando, mas que a Samus, ela tem muitas possibilidades ali de ação, né? E à medida que você domina isso, e você encontra um chefe e você consegue ler os padrões dele, não é tão difícil assim. Mas a questão é que o jogo tá sempre mantendo você no seu limite, porque toda hora ele te apresenta uma coisa nova, depois que você já se acostumou, que você é desafiado novamente, e aí você vai morrer, e aí você vai pegar o jeito. E eu acho que é isso que traz tanta satisfação também pros combates do jogo, sabe? Cara, sabe uma coisa que aconteceu comigo, assim, eu não sei como é que foi a experiência do Marcelo, mas eu senti em vários momentos do jogo que a Samus estava muito forte, sabe? Eu me sentia muito poderoso. Cada habilidade que eu pegava, eu pensava, mano, não tem como agora, não vai ter bicho que vai me peitar. E aí eu ia me deparava com um bicho que ia me peitar, né? E aí essa coisa do jogo sempre te levar pro limite. Mas a Samus, ela é uma personagem tão poderosa e o jogo consegue tanto te passar isso com cada habilidade, cada vez que você domina uma coisa, quando você pega o grip lá, que você consegue escalar, que é tipo um ganchinho, né? Quando você pega a Morph Ball, depois você pega a roupa lá, antigravidade e tal. Cara, ela é muito poderosa. Então eu acho que é uma questão realmente de você dominar ela, sabe? Conforme o tempo vai passando, assim. Como é que foi pra você, Marcelo, essa coisa da dificuldade? O que vocês dois comentaram, acho que foi bem no ponto, assim. Eu acho que o jogo exige, fiquei um pouco surpreso com isso, com essa questão dos botões, era o que o Coelho tava falando. O jogo exige que você tenha uma coordenação, uma memória muscular do que cada botão faz, que é raro pros padrões da Nintendo. A Nintendo normalmente até tem mais botões nos seus controles do que ela mesma precisa. Nos seus jogos mais tradicionais, Zelda nem tanto, né? Mas tipo Mario Party, Mario Kart, sabe? Normalmente eles ainda têm um design muito focado em A e B e complementado pelos botões de cima. E aqui parece que até falta botão. Praticamente todos os botões têm alguma função diferente e importante que você vai ter que usar em sequência. Verdade. Pra mim a dificuldade bate mais aí, mas dá esse sentimento, que era o que você estava comentando, de que a Samus é muito poderosa. Então quando você tromba um chefe novo, que a tendência no primeiro encontro é que ele te humilhe, lave o chão com você, não é uma sensação Dark Souls, de tipo, eu sou um nada, um morto-vivo com uma espadinha aqui e isso é uma entidade divina de um dragão gigante. Não, você sabe que você tem muito recurso, que você não teve a chance de usar, então em mim bateu isso. Não, pera, você não sabe do que eu sou capaz, meu amigo. Vamos voltar e resolver isso direito, sabe? O que mudou pra mim, pra melhor, foi o fator delícia do jogo, foi pra nota 11, assim. Foi o dash que a Samus pode dar tanto no chão quanto no ar. Também esqueci o nome dessa habilidade, mas você pode dar acho que até 3 vezes seguidas com a sua barra total, né? E você consegue, por exemplo, pular, passar por cima de um inimigo bem grande e ir pro outro lado do cenário, pra desviar de alguns golpes onde você não teria escapatória. E isso aumenta a velocidade tanto das lutas quanto do raciocínio de um jeito
muito. Que o que me veio, assim, pelo menos da velocidade que o jogo me exigia de raciocínio, me bateu Katana Zero. Não sei se vocês jogaram. Joguei, muito bom. Um jogo indie onde praticamente qualquer hit é fatal, mas tem esses frames, né, de você conseguir meio que desacelerar o tempo, desviar, dar counter e... Cara, a velocidade me bateu muito isso. Assim, eu acho fácil o sistema de combate mais completo e mais gostoso mesmo, porque eu acho que tem aquele difícil que ele é só frustrante. Esse, você tem a faca e o queijo na mão. Ali, né? Ele te dá um desafio, você não fica tentando passar porque você tá com raiva e quer ver o resto da história. Eu, pelo menos, eu queria passar porque é gostoso o combate em si, de assimilar e sacar os padrões e pegar o ritmo da coisa e começar a ganhar, eu acho tão gostoso quanto matar o chefe de fato. Assim. Eu senti muito isso depois que você pega aquele pulo duplo. E aí você enfrenta um subchefe lá, eu não lembro se é depois ou se é no mesmo momento que você enfrenta esse M azul que o Coelho comentou. E aí, tipo, ele joga umas bolas roxas no chão que eletrificam o chão, assim. E aí, o que eu fazia? Eu corria na parede, aí eu dava um pulo na parede, aí eu dava um outro pulo no ar e eu dava o dash. Nossa, muito bom. É muito satisfatório você saber que você pode fazer isso. Tipo, tava na minha cabeça e eu pensava, mano, dá pra eu executar essa parada. E eu conseguia executar, sabe? Porque é como você ter um baralho na sua mão com todas as habilidades, sabe? Você só escolhe a carta que você vai fazer. Chega um momento do jogo que você já tá tão forte, com tantas habilidades, que todo inimigo que você enfrenta, é como o Marcelo falou, é uma questão de você ter o primeiro contato, fazer a leitura e depois voltar e cair dentro, sabe? Foram poucos os chefes que eu fiquei repetindo muito, assim, sabe? Tipo, depois de um tempo, com tantas habilidades e tal, já era mais rápido pra mim. Mas o início do jogo, a primeira metade do jogo, na minha opinião, o jogo é bem difícil, assim. Exige muito. Pra quem tá ouvindo, a pessoa pode estar pensando, putz, não sei, parece muita coisa, mas eu, falando sobre isso, já deu vontade de jogar de novo. Nossa, é muito bom. É muito gostoso. Porque tudo que o Dan falou, você não faz pensando, você faz no instinto, porque o jogo ele é tão bom na progressão das mecânicas que ele te dá, que você utiliza essas mecânicas não apenas nos combates, mas também na exploração, que você vai ganhando memória muscular à medida que você vai jogando, e é muito satisfatório você simplesmente executar isso depois no instinto contra os chefes. É muito bom, cara. A sensação de satisfação de jogar esse Metroid, eu acho que é muito grande também, e enfatizada pelos ângulos de câmera que ele utiliza em momentos-chave. Por exemplo, você tá lutando contra um chefe, e aí você, deu um monte de tiro nele, não sei o que, aí você dá um parry em algum ataque dele, cara, nessa hora que você consegue fazer essa ação que é difícil, que é acertar o parry no bicho, cara, a câmera, ela se aproxima da Samus, ela dá uma angulada um pouco pro lado, a Samus, ela normalmente pega o bicho de uma forma muito estilosa, prepara o canhão dela, só que não é uma cena pré-renderizada, é você ainda jogando, então ela dá o ataque que você der ali, tipo míssil ou charge beam, só que de uma forma, cara, pô, na cara do bicho. É muito bom. Caraca, é muito satisfatório. E você explorar o jogo, uma sensação muito boa quando você domina os controles. Tipo assim, cara, eu quero chegar de um lado pro outro rápido. Você sai correndo, você aperta o botão pra ativar aquela corrida rápida da Samus e você consegue, tipo, ir pulando de um lugar pra outro, né? Pulo de uma parede, pula pra outra parede, dá dano nos inimigos no meio do caminho quando você faz esse pulo porque você tá segurando o seu charge beam. E aí você aperta pra baixo no meio da sua corrida, a Samus, ela absorve o Shine Spark, né? Que é um ataque lá da Samus. E aí ela fica roxa com uma energia em cima dela. E aí você para em algum lugar e você aperta B e escolhe uma direção, tipo, pra cima. E aí a câmera, ela meio que se aproxima da Samus de novo e dá uma angulada e a Samus sai muito feroz pra cima, assim, explodindo tudo que tá no caminho dela. Cara, você fazendo essa sequência de coisas e explorando o mapa nisso é muito satisfatório, cara. Eu acho que o nome desse jogo tinha que ser Metroid Satisfaction, porque é muito bom de controlar a Samus. Cara, sério. agora que você falou que isso daí, eu vou ser obrigado a falar. Esse lance do Speed Booster, de você conseguir juntar uma energia pra ir pra outras direções, primeiro que eu demorei pra pegar, isso daí foi, eu acho que a única coisa que eu falei com o amigo meu, ele falou, cara, funciona assim, assim, assado, porque o jogo te dá o beabá, mas ele não te ensina a fazer frase, com essa habilidade em especial. E tem uns power-ups, seja de vida, seja de míssil, que estão no cenário e eles precisam desse timing de correr, de escolher direção e tudo. E nessa hora, nesses power-ups em específico, o jogo vira um puzzle. Pra mim, vira puzzle. Você tentar entender como, com as suas habilidades que você tem, você vai quebrar aqueles blocos, porque a sensação que dá é que você precisa de um power-up que você ainda não tem. Depois que eu terminei o jogo, eu falei, pera, mas e aqueles blocos de velocidade? Como que eu quebro aquilo, né? E isso eu acho que o level design consegue transformar pra quem quer pegar 100% dos itens e dos energy tanks, dos mísseis, pra mim vira puzzle. Pra mim é ficar numa sala quebrando a cabeça e depois ficar tentando sacar o timing de fazer tudo, assim. Sim. Cara, concordo plenamente. E assim, a gente
gente tá chegando aqui na nossa reta final do programa já. A gente já tá batendo aqui nosso tempo. E antes de eu perguntar se vale a pena jogar Metroid Dread pra vocês, eu queria trazer uma parada que eu acho que a gente não pode não comentar, que é sobre a questão do Metroidvania e o quanto as pessoas estão comparando o Metroid Dread com outros jogos e o quanto as pessoas estavam comparando o Metroid Dread antes dele sair com os outros jogos, né? Tipo, já existia uma coisa de a sombra do Hollow Knight, a sombra do Ori and the Blind Forest e tal. Pra você, Marcelo, você acha que o Metroid, ele acrescenta alguma coisa no gênero? Ele, de certa forma, ele é uma resposta pra alguma coisa? O que você acha disso, cara, dessa discussão? Você acha que cabe essa discussão? Eu acho que tem espaço pra todo mundo. Eu acho muito engraçado, principalmente as gerações mais novas, assim, né? Que devem estar agora com seus 15, 20 anos, que podem jogar e pensar, nossa, se inspirou em Hollow Knight, sabe? Acho essa relação, acho que ela é saudável, porque na verdade esses jogos todos não existiriam se não fosse Metroid, né? Toda a fórmula de mapa labiríntico, de exploração, de power-up que desbloqueia caminhos e tal. Eu acho que o Dread, ele acrescenta no que a gente comentou, principalmente sobre a área dos M's, sobre ele trazer essa parte stealth, essa questão do terror, da tensão. Eu acho que ele fica muito atual, traz uma coisa dele pro gênero, mas eu acho que ele também, pra quem tá acostumado com os jogos do gênero de hoje, principalmente jogos indies, assim, eu acho que ele vai parecer novo porque ele tem muita coisa de convenção antiga. Por exemplo, áreas do mapa, sem nenhum indicativo, você pode tirar um míssil e ela quebrar. E você fica com aquela sensação de que você tá quebrando o cenário, sabe? Aqui tem uma rachadura, tipo uma bomba de Zelda que ela vai explodir. É bem óbvio que você pode quebrar aquilo. Mas às vezes tem áreas que não, que você atira um míssil e aquilo é uma área destrutível. Que isso sempre teve em Metroid, mas isso é uma convenção de jogos antigos. Mas esse jogo faz isso de forma inteligente, eu acho. Tipo assim, aonde tem esses locais, normalmente tem alguma coisa que chama seu olho ali. Não é uma rachadura na parede, mas alguma coisa chama o seu olho pra aquela direção, chama a sua atenção de algum jeito. E se você observar o suficiente, você consegue encontrar. Eu gosto que o Dread não tenha deixado isso de lado, porque ficou bem feito, né? Ele ficou mais atual nessa coisa de ter algumas dicas, mas ao mesmo tempo, pra quem não tinha jogado o Metroid até então, mas já teve uma experiência com outros Metroidvanias, vai parecer algo novo. E é a coisa mais antiga possível, assim, né? Mas ela vai parecer nossa, que inusitado isso aqui, né? Tipo, que doideira. Isso eu acho bom. Eu acho que ele traz coisas de antes, ele agrega nessa parte dos M's, assim, mas influenciar não sei nem se era a ideia, né? Porque a série já era influência no geral. E aí eu acho que não precisa disso. Mas eu acho que no sentido de não parecer defasado, perto do que aconteceu no gênero de lá pra cá, pô, acho que o Dread tá benzão, sabe? Aquele cinquentão enxuto, assim, que a gente fala, pô, tá saudável, tá inteiraço. Muito bom, cara. E aí eu já vou até entrar aqui no se vale a pena ou não jogar, assim, o Metroid Dread. Eu vou já começar respondendo que eu acho que vale. Eu acho que ele é um dos grandes jogos aí desse ano, talvez o melhor que eu joguei esse ano. Ainda tô um pouco na dúvida. Eu terminei o jogo hoje, né? Então eu preciso digerir mais, assim, a experiência. Eu nem gosto muito de fazer isso, de ter que terminar o jogo e vir gravar logo depois, assim. Eu gosto de digerir, mas o tempo tava foda. Mas eu acho que existe uma certa onipresença do Metroid no gênero Metroidvania que a gente não pode ignorar. Quando você joga o Ori, quando você joga o Hollow Knight, quando você joga o Dandara, quando você joga todos esses títulos maravilhosos que saíram e que bebem da fórmula, tanto do Metroid quanto do Castlevania, o Metroid tá sempre ali, né, cara? E eu acho que você até fala um pouco isso no seu texto, de que o Metroid sempre esteve aqui, sabe? E é isso, mano. Acho que de forma um pouco rude, talvez, ele não deve nada a ninguém, sabe? E ele é um jogão. Então, tipo, mas ele talvez não vai ser revolucionário como foi. Talvez algumas pessoas esperassem isso, sabe? Mas eu acho que é uma questão de expectativa desbalanceada, talvez, sabe? Ele é simplesmente um jogo muito bom, muito bem executado, que faz muito bem as coisas que ele já fazia e se renova se você for comparar ele com os títulos antigos, assim. Acho que vale muito a pena e eu acho que... Eu não sei se ele vai ser um expoente, assim, daqui pra frente, sabe? Isso que você falou também. Mas eu acho que certamente ele cumpriu bem o seu papel e não deixou nada a desejar em relação a outros jogos do gênero e a outros Metroids, assim. Putz, eu pensei agora, eu não sei se o Coelho concorda, mas nisso de impacto, eu acho que são coisas diferentes, mas acho que ele joga uma pressão no Metroid Prime 4, porque já tá tendo um desenvolvimento bem conturbado, a gente não sabe qual Prime a gente vai ser apresentado, e eu acho que o Dread tá tão redondo na categoria dele, que é o Metroid 2D, que ele joga uma pressão no Metroid Prime 4, não sei se o Coelho concorda, assim. Totalmente, eu acho que o Metroid Prime 4 tem que ser tão bom quanto o Odyssey foi
pra Super Mario e Breath of the Wild foi pra Zelda. Cara, Metroid Dread é um jogo muito jogo. Cara, você gosta de videogame? Vale a pena você jogar Metroid Dread, porque ele é muito videogame, entendeu? Ele em 2021, eu não sei se eu consigo explicar isso direito, mas ele te pega pela mecânica. Tem vários jogos que fazem isso, assim, eu acho que tem muito roguelike que faz bastante isso, que te pega pela mecânica, mas ele não é um roguelike e ele faz muito isso. E é extremamente satisfatório você aprender os controles, você evoluir com a Samus. E ele é um jogo que ele me instiga a continuar jogando e explorar mais e fazer as coisas, por ser aquele tipo de jogo que simplesmente controlar o personagem é uma delícia, cara. E a Samus é muito estilosa. Você jogando o jogo, você se sente a pessoa mais foda do planeta, da galáxia no caso, né? Cara, vale muito a pena jogar Metroid Dread. Muito mesmo. É um tempo, assim, que eu acho que não tem desperdício. Do início ao fim que você vai jogar o jogo, ele pode ter ali quantos? 14, 15 horas de duração em média para as pessoas da primeira vez, que vão ser bem aproveitadas do início ao fim, sem enrolação nenhuma. É uma delícia de jogar o jogo e você vai sentir satisfação de jogar ele, sabe? E aprender as mecânicas e é isso. Vale a pena. Eu acho, sem dar nenhum spoiler, mas eu acho que ele abre possibilidades para outros jogos, mas já ainda nesse vale a pena, né? Até pela questão custo-benefício. Pouquíssimos jogos da própria Nintendo, né? Que ela publicou, pelo menos no Switch, não tiveram conteúdo adicional. Então eu acho que a gente ainda vai ver coisas de Metroid Dread, não sei se área nova. Eu acho que sim, mas no mínimo um modo Boss Rush. Eu acho que já seria bem legal de ter, assim, né? Mas eu acho que ainda vem mais conteúdo. Vamos esperar, eu torço para que sim. Gostei muito. Quero saber de quem tá ouvindo a gente, cara. Se vocês curtiram Metroid Dread, se vocês estão curtindo quem tá jogando, se vocês animaram de jogar depois de todo esse papo que a gente teve aqui, incrível aqui com o Marcelos. Então já segue o nosso podcast aqui e entra no nosso grupo do Telegram, cara, que tá aqui na descrição, e vem discutir com a gente, vem conversar com a gente, segue a gente nas redes sociais e tudo mais. Marcelos, cara, muitíssimo obrigado por disponibilizar um tempo, por chegar junto aqui com a gente, trocar esse papo irado. Queria que a gente ficasse aqui mais 1h30 falando, que a gente tá aqui há 1h30 falando. Eu acho que foi pouco, eu acho que tinha muita coisa pra falar de Metroid Dread, mas, cara, deixa suas redes aí mais uma vez pra galera e, mano, as portas estão super abertas pra você voltar aqui. Muito obrigado, tamo junto. Cara, rendeu. Pra mim, falar de Metroid é muito legal, mas com vocês senti que o papo fluiu super bem. Eu agradeço demais o convite, porque apesar do trabalho no Start, né, que ele é mais esporádico, eu me considero um criador de conteúdo independente. Nessa parte de games, eu acho que o meu trabalho, ele ainda é mais nicho, né? Meu público não é tão vasto, mas tô criando uma comunidade muito legal, muito acolhedora, de uma galera super tranquila, sem treta, sem discurso de ódio, super inclusiva, que eu acho que isso é muito importante, principalmente no meu canal da Twitch. Fica o convite, se vocês tiverem a oportunidade, quem tá ouvindo, de participar de uma transmissão, principalmente pelo espaço gostoso que a gente tá conseguindo construir no chat, das risadas, das brisadas que a gente dá em cima dos jogos, dos papos, assim. Então fica aí o convite. De novo, é Marcelos_V na Twitch, no Twitter, no Instagram, e os meus textos podem ser encontrados atualmente no meu site miojocru.com, e esporadicamente eu faço análises, principalmente jogos de Switch, no portal da UOL Start. Bom demais, cara. Obrigado mais uma vez. Recomendo pra galera ler a análise do Marcelos do Monster Hunter Rise. Lê do Metroid Dread também. Aproveita e vê meu vídeo que tá lá no corpo da matéria. Tá bom, tá bom. Lê a do Monster Hunter também, que a galera vai gostar. Não, do Monster Hunter é maravilhosa. Simplesmente genial. Você tá de parabéns com aquela matéria. Obrigado. Ri demais. Eu me diverti muito fazendo aquilo, não vou negar. Muito bom. Cara, muito obrigado mesmo por ter participado aqui com a gente. Eu quero fazer o convite pra nossa audiência entrar lá nas nossas redes sociais, seguir a gente e continuar esse papo de Metroid Dread nas redes sociais, que atualmente é nosso assunto favorito. Mas é isso aí, né, Dazito? É isso aí, cara. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente tá de volta, né, Coelho? Pra aqui mais um episódio. Toda quarta-feira, 10 da manhã. Não deixa de seguir a gente. Segue o Coelho. Segue a Márcia também. Segue o Cardoso, se você achar a arroba do Cardoso aí. O mistério da arroba do Cardoso. E até semana que vem. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem, amigos. Brigadão. Valeu! Este podcast foi editado pela Maremoto.